Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos falar de um tema, olha, quente. Pressão e expectativa no futebol de elite, mais especificamente no Flamengo. Como é que a torcida, com essa história recente de sucesso, molda o dia a dia dos jogadores? Um tema fascinante, sem dúvida. E para guiar essa conversa, a gente tem como base um artigo recente, um que deu o que falar, sabe? Rossi desabafa sobre pressão no Flamengo e cita cobranças da torcida. O goleiro Agostinho Rossi abriu o jogo. Ele foi bem direto, né? Exato. E o nosso objetivo aqui não é só repercutir a notícia. É pegar essas falas do Rossi e, assim, tentar entender um pouco mais a fundo essa dinâmica toda. O sucesso, a cobrança por espetáculo, a paixão do torcedor rubro-negro, que às vezes é implacável, né? Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Vamos sim. Pra gente começar, é fundamental olhar um momento do Flamengo. Acabaram de, carimbar o passaporte para mais uma final de Libertadores. Mais uma. Pois é. É a quinta final da história do clube. E olha que impressionante, a quarta nos últimos 7 anos. A gente está falando de 2019, 2021, 2022 e agora 2025. É uma frequência, quase surreal no nosso futebol. É um padrão altíssimo, né? Totalmente. E essa classificação veio naquele jogo suado contra o Racing lá na Argentina, um 0-0 tenso que valeu a vaga, e ainda teve a expulsão do Gonzalo Plata do Flamengo, que deixou o time com um a menos ali num pedaço importante do jogo. E seguraram, né? Isso mostra força. Muita força. E a máquina não para, né? Já tem jogo contra o Sport pelo Brasileirão vindo aí, provavelmente vão até com um time misto para poupar os caras para a final. E essa sequência toda, essa presença constante em finais, é justamente aí que mora o ponto que o Rossi levanta, né? O que eu acho fascinante nisso é como essa consistência, que em qualquer outro lugar seria motivo de festa sem parar, no Flamengo ela meio que redefine o normal pro torcedor. Vira obrigação, né? Exato. Chegar à final da Libertadores parece que virou o mínimo, sabe? Quase o ponto de partida, não mais o grande feito da temporada. É uma normalização do extraordinário. Isso cria uma espera de expectativas, né? Ganhou uma vez, agora tem que ganhar de novo e de novo. A barra sobe sem parar. É exatamente isso. E nesse cenário de pressão altíssima, a figura do Rossi, do goleiro, ganhou um destaque, um protagonismo enorme. Especialmente nessa campanha da Libertadores. Lembra das quartas contra o Estudiantes? Como esquecer? Os pênaltis. Ali ele virou herói. Decisivo demais naquela disputa. Fundamental. E aí, na semifinal contra o Racing, a história meio que se repetiu. No segundo tempo, jogo amarrado, Flamengo precisando do resultado, ele fez defesas importantíssimas, garantiu o 0-0. Tem sido um paredão mesmo dos momentos-chave. Não dá pra negar a importância dele. Tem aquele ditado, né? Todo grande time começa por um grande goleiro. E pro Flamengo atual, com o Rossi, isso parece se encaixar perfeitamente. O interessante é que a análise do artigo que a gente tá usando vai além só das defesas, sabe? Como assim? Eles mencionam a importância dele na saída de bola com os pés. Hoje em dia isso é crucial, né? Para começar a construir o jogo lá de trás. Ah, sim. Goleiro moderno. Exato. E não só isso, apontam também uma liderança técnica ali na defesa, organizando o setor. Para um time que joga sob essa pressão toda, ter um goleiro que não só defende, mas que também comanda e ajuda a iniciar o jogo, é um diferencial e tanto. Ele não é só reativo, ele participa do jogo. Isso adiciona mais pressão ainda sobre ele, né? Com certeza, e foi logo depois desse jogo contra o Racing, dessa atuação decisiva, que ele deu essa entrevista para a ESPN Argentina, o tal desabafo. E aqui a coisa fica interessante de verdade, porque ele tocou nos pontos bem sensíveis dessa relação clube-torcida. Foi corajoso da parte dele, eu acho. Foi, ele disse algo tipo: quando os times grandes se acostumam a ganhar, o torcedor sempre vai cobrar isso. E usou o próprio Flamengo como exemplo, citando essa sequência de finais de Libertadores. Quando o clube se acostuma a esse nível, isso contagia o torcedor. Faz sentido. A expectativa acompanha o sucesso. E a consequência para ele é clara. O torcedor depois cobra, obviamente. Mas o ponto alto da fala para mim foi aquele exemplo prático das vitórias. O da goleada versus 1-0. Esse mesmo. Ele falou: você ganha um jogo por 5 ou 6-0 e na partida seguinte vence por 1-0, parece que tudo é um desastre. Isso.
Nossa, isso resume perfeitamente a questão da expectativa que a gente estava falando. É a materialização daquela ideia da régua que sobe, né? Exato. E o Rossi parece muito consciente de que o nível que eles atingiram é fora do normal. Ele mesmo diz que se acostumaram com algo que não é normal. Mas, ao mesmo tempo, ele pede calma, né? Diz que é uma questão de manter a calma nesses momentos. Uma calma difícil de ter, imagino. Deve ser. E ele ainda lembra que essa cobrança não é só na Libertadores. Ele fala, sabemos da pressão, o Flamengo, assim como os outros clubes grandes do Brasil, é cobrado para ganhar o Brasileirão, a Copa do Brasil. Ou seja, é para ganhar tudo, o tempo todo. Uma demanda por domínio total. E se a gente conecta isso tudo, essa fala dele sobre 1-0 parecer desastre depois de uma goleada é muito, muito forte, né? Ilustra quase que de forma didática um conceito que a gente vê na psicologia, a tal da adaptação hedônica, mas no futebol. Adaptação hedônica. Explica melhor. É a ideia de que a gente se acostuma rápido com coisas boas. No caso do futebol, a torcida se acostuma muito rápido com o extraordinário, goleadas, títulos seguidos, e isso vira um novo normal, um novo padrão. Aí qualquer coisa abaixo disso, mesmo uma vitória importante, mas sofrida, 1-0, pode gerar frustração. Não basta ganhar, tem que ser à la Flamengo, com show, domínio. Entendi. O sarrafo sobe e fica lá em cima. Exatamente. E embora essa pressão exista em outros clubes grandes, como ele mesmo mencionou, no Flamengo parece ter uma intensidade particular. Talvez seja a combinação do tamanho da torcida, né, a maior do país, com esse histórico recente de muitas conquistas e também uma mídia que amplifica tudo. A caixa de ressonância lá é gigantesca. É verdade. Tudo no Flamengo parece ter uma dimensão maior. E isso me leva a pensar, essa pressão que o Rossi descreve, será que ela é só externa mesmo, vinda da torcida, como ele foca? Ou será que existe também uma pressão interna tão forte quanto ou até mais? Da diretoria, da comissão técnica, dos próprios jogadores que internalizam essa necessidade de vencer sempre e bem. Bom ponto. Ele foca no torcedor, talvez por ser o mais visível, mais barulhento no dia a dia, né? No estádio, nas redes sociais. Sim, é o que ele sente mais diretamente, talvez. Mas é difícil imaginar que não exista uma autocobrança enorme ali dentro. E uma pressão da estrutura do clube também. Com o investimento que o Flamengo tem, a expectativa interna deve ser brutal. Concordo plenamente. E sobre a calma que ele pede, conseguir manter a serenidade quando um simples 1-0 é visto como desastre lá fora, isso exige uma força mental absurda, né? Não é só a pressão de ganhar o jogo seguinte, é gerenciar toda essa narrativa, essa expectativa que cerca cada partida. É uma luta constante dentro e fora de campo. É uma gestão de expectativas, quase. E falando em como as coisas são percebidas, em legado, o artigo que a gente está usando como base, na parte de opinião do Antenados no Futebol, eles trazem uma visão interessante sobre o futuro do Rossi. O que eles dizem? Eles basicamente cravam que, se o Flamengo for campeão da Libertadores agora, o Rossi tem a chance de entrar para um panteão privilegiado de goleiros marcantes da história rubro-negra. Uau! Um panteão. É. O texto reforça tudo aquilo. A importância técnica dele, a liderança, a saída de bola, as defesas decisivas. Diz que ele está construindo algo realmente grande. Isso se conecta direto com o que a gente está falando da pressão, né? A cobrança é gigante, mas a recompensa em termos de história, de idolatria, também pode ser. É a chance de virar lenda. Sem dúvida alguma. E essa ideia do panteão é poderosa. Entrar nesse grupo seleto de ídolos históricos do Flamengo não é para qualquer um. A gente pensa em nomes como Raul Plesman, Zé Carlos, Júlio César. Gigantes. Exato. Figuras que marcaram época não só pelos títulos, mas por essa segurança em momentos de altíssima pressão, por uma identificação forte com o clube. O artigo está sugerindo que o Rossi está nesse caminho, se confirmar com o título. É a glória máxima, né? Sim. Mas o que eu acho fascinante nisso é o paradoxo. A mesma pressão que o Rossi descreve como desgastante, sabe? A mesma expectativa que faz 1-0 parecer pouco é o combustível que alimenta essa possibilidade de glória eterna. É a outra face da moeda. Exatamente. Jogar sobre essa intensidade toda oferece a plataforma para esses feitos heróicos que ficam gravados para sempre na memória. Talvez em um clube com menos holofote, com menos cobrança,
as mesmas defesas não tivessem o mesmo peso histórico, entende? Entendo. A pressão amplifica tanto o risco quanto a recompensa. Perfeito. Então, a opinião do artigo não anula o desabafo do Rossi de forma alguma, ela complementa. Mostra essas duas faces, o fardo da expectativa diária e, ao mesmo tempo, a oportunidade única de alcançar a imortalidade no futebol dentro de um dos clubes mais apaixonantes do mundo. A pressão é o preço da glória potencial. Ótima colocação. Então, o que a gente tira disso tudo? Acho que, ao mergulhar nas palavras do Rossi e nesse contexto do Flamengo, fica muito claro que jogar num clube de elite, ainda mais um com essa torcida imensa, engajada e, vamos dizer, mal acostumada a vencer, cria um ambiente psicológico muito particular. Único, talvez. Único, boa palavra. A gente viu a importância do Rossi em campo, as defesas, tudo isso, mas as reflexões dele sobre como o próprio sucesso alimenta mais e mais pressão, isso é talvez o ponto mais revelador para mim. Concordo. Aquele exemplo da goleada versus a vitória magra. É a chave para entender como a percepção do torcedor, às vezes, pode se descolar um pouco da realidade dura da competição. Nem todo jogo vai ser um show, né? E a maturidade para entender isso, tanto de quem joga quanto de quem torce, parece ser um desafio constante. A fala do Rossi é quase um convite para essa reflexão. Exato. Se a gente for sintetizar, o que o Rossi descreve é essa tensão fundamental que existe no coração do esporte de altíssimo nível. De um lado, você tem a busca implacável pela excelência, pelos atletas, pelo clube. Do outro, as expectativas que vão crescendo, às vezes até de forma irreal, que essa mesma busca gera em quem acompanha com paixão. É um ciclo que se retroalimenta. Isso, um ciclo poderoso. Sucesso gera mais expectativa, que gera mais pressão, que exige mais sucesso ainda e muitas vezes com um padrão de desempenho que só sobe. É desgastante só de pensar. Considerando toda essa dinâmica complexa entre sucesso, expectativa e pressão, como será que a cultura de um clube gigante como o Flamengo e a sua torcida poderiam evoluir? Evoluir em que sentido? No sentido de... será que é possível cultivar um ambiente que mantenha essa paixão incrível que a gente sabe que empurra o time, mas que ao mesmo tempo desenvolva uma compreensão um pouco mais profunda, talvez, dos desafios do esporte? Como equilibrar esse apoio fervoroso com a aceitação de que existe uma variabilidade natural no desempenho, mesmo no nível mais alto? É a busca pelo equilíbrio, né? Exato, fica essa reflexão. Como nutrir a chama dessa paixão imensa sem correr o risco de acabar queimando os próprios ídolos que ajudam a alimentar essa chama? É um desafio enorme para o futebol moderno, eu acho.